Boa noite. Escrever é um direito estendido a todas as pessoas que queiram se aventurar pelo mundo da literatura. Firmar-se na profissão de escritor são outros 500. Difícil até para muitos perceberem que o ofício da escrita pode ser uma profissão e não necessariamente um hobby. Mas de uma coisa podemos estar certos: a escrita é, antes de tudo, um delicado ato de prazer. Então vêm as obras, as publicações, o reconhecimento. Nosso convidado de hoje é uma dessas pessoas privilegiadas, porque seus textos circulam pelo Brasil e pelo mundo, rendendo-lhe prêmios e aplausos. Entre suas obras estão os livros Faca, Galileia, Estive lá fora e Retratos Imorais. Entre as peças de teatro estão Pavão Misterioso, Malassombro, Ópera do Fogo e O Baile do Menino Deus, só para citar alguns e algumas, né? Agora todos já sabem que estou falando de Ronaldo Correia de Brito. Ronaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado, Valdir. Essa é a segunda vez que você me entrevista. Já tivemos uma conversa anteriormente lá em Taquaritinga do Norte, né? 2 ou 3 dias de trabalho e gostei bastante, viu? Espero que hoje a gente renda. Sim, sim, e aqui é ao vivo, né? Aqui a gente vai ter toda a liberdade para dizer o que pensa e o que poderia pensar. Bom, o número de WhatsApp para você enviar perguntas ou a sua opinião é o 81 98830 7098. Repetindo, 81 98830 7098. E você pode acompanhar o programa em tempo real pela internet através do endereço eletrônico www.ufpe.br/NTVRU. Ronaldo, eu vou começar com uma pergunta que talvez ela fosse mais adequada para o final do programa, mas vamos subverter, né? Vale a pena ser escritor? Olhe, eu não me vejo fora da escrita. Acho que eu nunca me vi fora da escrita. Quando acontece essa escolha, é meio complexo você dizer. Quando eu me decidi a ser escritor, ontem eu estava escrevendo, minha neta chegou e disse: vovô, você está mandando mensagens? Eu disse: não, eu estou trabalhando, eu estou escrevendo. Vovô é escritor. Se você quiser, eu lhe mostro meus livros para você entender o que é ser escritor. Ela tem apenas 3 anos. Ela disse, e ela associou a digitação já ao envio de uma mensagem. De uma mensagem. Aí ela me disse: eu também sou escritora, eu escrevo. Eu digo: que ótimo. Então, eu digo que eu me tornei escritor por algumas razões. Uma delas é que havia poucas pessoas alfabetizadas no mundo onde eu nasci e onde eu me criei. Entre as pessoas pobres, entre as pessoas mais humildes, né? O número de analfabetos era muito elevado. Hoje é um número elevado demais de analfabetos funcionais. Mas naquela época havia os analfabetos mesmo de impressão digital. Você se refere à região dos Inhamuns, lá no Ceará? Nos Inhamuns e mesmo no Crato, na zona rural, certo? Mesmo no Cariri, com suas ótimas escolas, mas eu acho que naquela época, pelo menos 80% da população ainda não escrevia fluentemente. E havia a necessidade de enviar cartas para os migrantes, as pessoas que tinham ido embora para Brasília, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Goiás, para Mato Grosso, para a Amazônia, e que viajavam, né, para buscar uma forma de sobrevivência, às vezes para fugir da seca, por vários motivos, sempre por razões de buscar emprego, e mandava dinheiro para a família e aguardava melhorar de vida para mandar buscar as famílias, não é isso? E então minha mãe, que era muito generosa, ela escrevia cartas para as pessoas. O ato da escrita de uma carta consiste num ato de escuta. Então, as pessoas chegavam e narravam suas histórias. Algo parecido com o que foi Central do Brasil, né? Aquele personagem de Fernanda Montenegro. Só que com um detalhe. Aqueles escribas
Quem se refere a ele também é Karen Blixen, no seu livro A Fazenda Africana. Ela até lamenta que as cartas que ela recebia dos amigos que ela deixou na África, quando ela voltou para a Dinamarca, ela morava no Quênia, não é? Tinha uma fazenda, morou lá cerca de 20 anos, ela se queixa que eles mandavam aquelas cartas padrão. Então, aquelas pessoas escreviam cartas padrão. Prezado fulano, escreva essas poucas linhas para dar notícia, pedir notícias, aqui tudo bem. Era uma coisa formal, era um script. Uhum. Não. Minha mãe era uma pessoa letrada, era uma professora, e eu era bastante letrado, muito jovem. E o que acontecia é que, quando minha mãe se ocupou muito, com muitos filhos, e precisava cuidar dos filhos, da casa, do marido, da vida dela, ela então passou a me designar como o escriba da família, a pessoa que ia receber as pessoas, que iam sentar e que iam contar histórias e iam pedir que se mandasse... e se escrevesse as cartas, mandasse aquelas narrativas. E você capturava já as emoções das pessoas para que não ficasse apenas o padrão. Certo, exatamente. Elas estavam do outro lado de uma mesa, eu estava com papel, rascunho, não é? Elas contavam, elas narravam, choravam, riam, baixavam a cabeça, se levantavam, se desesperavam e eu ia anotando. Um pouco como o meu exercício na medicina, que eu volto a falar depois. Mas então, e depois eu escrevia. Aí eu criava uma peça, que era uma carta, uma peça literária, e lia. E a pessoa dizia, está ótimo, está bom, Deus lhe abençoe. Eram pessoas geralmente muito pobres, às vezes se ganhavam alguns presentes mínimos, está entendendo? E era isso. E eu acho que aí eu comecei a escrever. Uhum. Que coisa maravilhosa, né? Ronaldo, você fez uma referência aqui no início da nossa fala a um documentário que a gente fez contigo. Na verdade, fez parte de uma série de documentários chamada Poetas e Prosadores Pernambucanos, que foi um projeto que a gente aprovou pelo Funcultura. Então, teve um com Raimundo Carreiro, outro com Luzilá Gonçalves, um com Lia do Maranhão, que já faleceu, Marcos Acioli também, né? Opa, espero não morrer, viu? Lourdes Sarmento, isso assusta, né? Lourdes Sarmento e Luzilá, né? Luzilá Gonçalves. Bom, isso a gente fez lá em 2009, a gente viajou para Taquaritinga e a gente encontrou aquele espaço maravilhoso e com uma identidade muito grande entre você e a terra e a natureza. Mas a gente vai mostrar alguns trechozinhos desse documentário. Vamos começar com um trecho onde você fala exatamente sobre o ser escritor, não é? Então, o que é que leva uma pessoa a ser escritor como você? Vamos ver esse trechozinho, depois a gente volta com essa nossa conversa aqui no estúdio. Eu não glamorizo de modo nenhum a minha profissão de escritor. Eu acho que cada pessoa está naquilo que faz, naquilo que gosta. Os médicos são médicos, os escritores são escritores, um médico pode ser escritor, um escritor médico. Há carpinteiros, há eletricistas, há iluminadores, operadores de câmera. Eu acho que a cada um o seu ofício. Obviamente que é preciso ter ferramentas, ter um conhecimento para se chegar a um determinado lugar. Eu cheguei na escrita. Obviamente que um escritor, ele tem limites e ele estabelece limites na sua relação com o mundo, na sua relação com as pessoas. É preciso conhecer o silêncio, a solidão, a capacidade de ficar dentro de uma sala como essa, 8 horas por dia, na frente de um computador, machucando os olhos com essa luz forte. É uma profissão solitária, o indivíduo está só. Então, ele interdita
a entrada de pessoas nesse espaço. Então, quando o escritor está criando, ele está consigo. E pronto, ele está só. Ninguém chega perto. Ronaldo. Oi, Valdir. Fiquei muito emocionado. Primeiro, porque como eu estou jovem. Segundo, porque eu ainda tenho aquela camisa. Que e terceiro, porque eu continuo pensando dessa mesma maneira e eu fiquei muito emocionado com o depoimento. Então, lindo o nosso filme, é lindo, esse filme muito bonito. Bacana. Esse teu jeito de pensar, ele já tem consistência há bastante tempo. Acho que começou lá nas cartas, né? E é fundamental que toda a sua história ela tenha coerência. Mas aí você falava nesse depoimento exatamente sobre o que você entende, né, que é inerente ao escritor. Algumas pessoas elas sonham, elas almejam também em publicar alguma obra, em escrever alguma obra. É só querer e se tornar escritor, ou você precisa seguir alguns caminhos, né, seguir alguns métodos, algumas fórmulas? Como é na tua cabeça esse processo entre não ser e passar a ser escritor? Olha, eu acho, como eu lhe disse, que há para cada pessoa um caminho. Hoje eu tirei o dia para reler o poeta russo Yesenin, que tão jovem era um grande poeta russo. Aos 30 anos ele se mata. Ele estava tão decidido a se matar que ele corta os pulsos e se enforca. Então, como se dissesse, não tem saída para eu não morrer. Eu sempre penso, veja, esse cara morreu já com 30 anos. Ele já tinha realizado uma grande obra. Casado com uma grande mulher que revolucionou a dança, que é a Isadora Duncan. E, da mesma maneira, veja, vamos ver, Rimbaud, com 16 anos, já tinha escrito o Manifesto Simbolista. Então, já tinha subido numa mesa da Academia Francesa de Letras e já tinha mijado em cima dos acadêmicos, o que foi um escândalo. Então, eu acho que tem pessoas que, muito jovens, já entram nesse ritmo. Mas algumas dessas pessoas que, muito jovens, entram nesse ritmo acelerado da escrita e da realização da obra, às vezes também elas se recolhem muito cedo. Você compreende? Até porque é como se esgotasse. Angustia? É como se esgotasse o processo de criação. É como se esgotasse. Queria ouvir de ti também, né? Esse processo, que ao mesmo tempo é prazeroso, ele pode levar também a uma angústia, a um esgotamento? A um esgotamento. Sim, olha, veja, um desencanto. Prazeroso, já ouvi você aqui hoje dizendo algumas vezes, usando esse adjetivo, prazeroso. Há algo na escrita, como na psicanálise, eu tenho um amigo que é psicanalista, ele diz, a sorte é que na psicanálise há também um momento em que você sente o sabor de um certo leitinho do peito da mãe, tá entendendo? Então, isso é como que uma gratificação. Na escrita também há isso, mas eu não acho que a escrita seja feita de satisfação, até porque o escritor satisfeito, a meu ver, não é um bom escritor. Eu reli recentemente um perfil de Borges e ele disse que seria um pouco mais condescendente com ele mesmo, corrigiria menos, seria um pouco mais satisfeito. Mas porque os escritores estão sempre achando que não é para se estar satisfeito. Tá é mais entendendo? fácil a obra nascer na dor ou na alegria? Não sei, pode nascer na alegria, pode nascer na dor, pode nascer na absoluta calma, tá entendendo? Eu acho que... Primeiro, eu não acho que existe essa coisa de inspiração e de musa. Eu acho que você senta e escreve. Você escreve por ofício. Milot, com o humor dele, dizia que é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Então, eu acho que acontecem, assim, grandes insights, acontecem
há coisas que caem, meus filhos dizem que as minhas obras geralmente caem na minha cabeça. Quando eles me encontravam pelos corredores de casa à noite, inquieto, eles diziam: o que foi, pai? Caiu um conto na tua cabeça e tu acordaste? Então, é algo assim. Às vezes é isso mesmo, né? Como é? Às vezes é isso mesmo, né? Eu me levanto para anotar, eu estou sempre anotando. Mas voltando. Então, Walter Benjamin definiu os escritores entre viajantes e sedentários. Então, há uma classe de escritores sedentária no sentido de que são escritores mais do escritório, da solidão, da calma, do exercício, da coisa meio crônica da escrita, tá entendendo? Eu estou entre esses. Esses que não têm a angústia de publicar. Eu comecei a publicar muito tarde, a escrever muito cedo e a publicar muito tarde. Nem me preocupava. Eu acho que eu praticamente publiquei porque fui chamado a publicar, apareceram bons editores que arrancaram os livros da minha mão. E quando publicou, aí veio o reconhecimento. Sua obra foi validada, né? A gente fala um pouquinho sobre isso no próximo bloco, tá? Certo. E a gente tem aí já uma lista de prêmios que você começa a arrebatar. Então, o Opinião Pernambuco volta daqui a pouquinho nessa conversa com Ronaldo Corrêa de Brito. O Opinião Pernambuco está de volta conversando com o escritor e dramaturgo Ronaldo Corrêa de Brito. Lembrando que o número de WhatsApp para você enviar perguntas, a sua opinião, é 81 988 30 7098. Repetindo, 81 988 30 7098. Ronaldo, eu queria ler um pequeno trecho do teu livro Estive Lá Fora. No momento você fala: nesse ambiente masculino de 3 andares, 12 banheiros, 48 quartos mobiliados com camas, mesas de estudo com luminárias próprias, guarda-roupas e maleiros, 192 rapazes das mais variadas procedências geográficas, estratos sociais, credos, ideologias e cursos, confinavam-se como num gueto, sutilmente vigiados pelo esquema repressivo da reitoria e por colegas olheiros que aceitavam o emprego de delatores a troco de benefícios insignificantes e um pouco de dinheiro. E depois você continua discorrendo e mostra uma relação muito direta entre o personagem e as memórias dele num ambiente onde ele vive, que é um ambiente que passa necessariamente por uma ditadura, pela repressão, né? E aí você se coloca como um ser político, crítico, fazendo exatamente, né, o leitor refletir sobre uma situação como foi essa, o contexto da ditadura aqui no Brasil, por exemplo. Isso é responsabilidade do escritor escrever pensando nisso, ou isso já é consequência do que ele escreve? Isso é responsabilidade do escritor. Vê bem, tu mostraste a capa do livro? Sim, vamos mostrar ainda. Este livro se chama Estive Lá Fora. Vejam que a capa é um jovem, são as pernas de um jovem, olhando a cidade, que é a cidade do Recife, e ele está pronto a dar um salto, ou seja, a se matar. É como o livro começa. Felizmente, o livro tem uma epifania e, bom, não posso revelar o final. Mas então, eu cheguei no Recife em 1969. Eu era um garoto mesmo, assim, acho que não tinha nem pelo no peito. Eu vinha do Crato para fazer vestibular de medicina. Mas era pleno AI-5, né? 1969, AI-5, 1968. Que muitos atos continuam, né? Então, eu entro na Universidade Federal de Pernambuco para estudar medicina em 1970, em plena ditadura militar, no maior rigor do ato institucional número 5. Neste livro, o escritor, ele também é um profeta. Se você quiser ser derrotado, você
se deixe possuir pela raiva. Como eu sempre tive muita raiva desse tempo, porque eu sofri muito, foi um tempo muito sombrio, muito escuro, de muita dor, de muita humilhação, de muita pobreza. Esse da ditadura militar, que querem chamar de quê? Querem mudar o nome, não é? Revolução militar ou coisa assim. Não, era uma ditadura militar severa, terrível, 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 não era outra coisa. E aí, eu tinha muita raiva desse tempo e eu queria contar essa história, a história de um estudante. Aí é a descrição da casa do estudante universitário. E queria contar, mas eu tinha raiva e eu não queria ser derrotado nesse ofício. Eu acho que esse romance é talvez uma das melhores coisas que eu escrevi. E eu aguardei um tempo longo. E depois de Galileia é o meu segundo romance. Quando me senti sereno, eu escrevi esse livro. E esse trecho é essa descrição da casa do estudante. Essa casa do estudante universitário onde eu morei. Para morar na casa do estudante, você tinha que apresentar um atestado de pobreza na forma da lei. Olhe, existia esse atestado. Atesto que Ronaldo Correia de Brito é pobre na forma da lei. Então, havia uma lei que definia pobreza, e eu era pobre na forma da lei. Você tinha que apresentar um atestado do juiz da sua cidade, do delegado da sua cidade, uma folha corrida da polícia, dizendo que você não tinha antecedentes criminais. Você não podia ter antecedentes políticos também. E, por zona, ainda se dizia que você tinha que apresentar o exame da goma. Esse eu não vou dizer o que é. Vocês pesquisem. Assim, não, basta você ler o livro que você vai encontrar essa descrição. Conta o que é o exame da goma, para ler. Mas então, era... E aí, eu intuía naquela época que dentro do campus da Universidade Federal de Pernambuco também havia uma célula de repressão. E disse isso, joguei nesse livro, chutei, sem nem ter certeza. Mas veja, a Comissão da Verdade apurou e havia 2 campos universitários com células de tortura e repressão. O da Universidade do Rio de Janeiro e o da Universidade Federal de Pernambuco. Tá vendo, Ronaldo? Uma simples provocação dessa daria para a gente segurar um bloco inteiro, ou talvez um programa inteiro, né? Mas assim, a gente tem muita coisa para conversar contigo. Você contigo. está como falante. Claro. E assim, quando você falava, o que a gente pensa, pô, são memórias, né? As memórias, elas acabam, num dado momento, se transformando em obra. E aí você faz essa transcodificação e repassa, né? Você entrega a sua memória para o público. No documentário que a gente fez, tem um momento que você fala um pouco sobre a memória, né? E aí é esse trecho que a gente vai ver agora. Eu espero que já esteja posicionado, né? A gente... Vamos lá. Ok, está posicionado, então vamos ver. É impossível construir uma literatura sem uma memória. Essa memória pode ser a memória de uma paisagem, pode ser a memória de sons, de histórias orais escutadas, de livros lidos. Então, a minha paisagem é o sertão. Mesmo tendo vivido quase toda a vida na cidade, mesmo conhecendo toda a literatura urbana, sempre que eu escrevo nessa perspectiva do sertão. E aquilo que eu não tenho, eu invento, como alguém que sente uma grande falta e precisa preenchê-la com essa invenção. Então, eu possuo a memória real e uma memória inventada. Tudo que é imaginação e que resulta em literatura. Sentada estou. É aqui que me veem todas as tardes e me imaginam esperar a noite. O que mais esperaria além da passagem da claridade? A hora em que me trancarei no meu quarto, à espreita de um visitante que rondará a casa e que nem sei se é real ou se urdido pela minha fatigada solidão? Meu marido é incerto no vir e todos o sabem. Pressentem que anoiteço e se passam à minha porta me perguntam: esperando a noitinha? Mas o que me trará a noite além de um vento frio e de um silêncio fundo? O cheiro de carne apodrecida do gado morto neste ano de seca, um bater de portas que se fecham, o balido de ovelhas se aconchegando, o fungar das vacas prenhes, o estalar das brasas que se apagam no fogão.
Eita, eu estou muito elegante, viu? Eu estou com um paletó de linho que eu comprei em Paris. Estou muito elegante, tá entendendo? Isso. Mas é a sua cara, Ronaldo. Na casa de Taquaritinga do Norte, que é uma casa de 600 metros quadrados, você sabe que é uma casa imensa, para onde eu vou a maioria das vezes sozinho e fico lá sozinho. Eu sou um sujeito que gosta muito da solidão, de uma solidão preenchida, mas que acha que o silêncio e a solidão são os amálgamas da escrita e da memória. Isso que tem que ser despertado. Isso. Meu pai morre 6 dias depois do acontecimento que determina a morte dele, que é a consciência de que ele perdeu a memória. Meu pai está dizendo um poema sobre uma casa em ruínas, que ele passou a vida toda dizendo, um poema longo, 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 do qual ele não trocava um verso, nem errava uma rima, toda a vida. E aí ele está com 90 anos e ele está dizendo um poema, de repente ele esquece. Ele esquece e ele olha para mim apavorado e diz, esqueci. Aí olha para mim e diz, eu estou acabado. Seu pai está acabado. Aí ele vai até o jardim, me chama e acende um cigarro. Ele fumou dos 16 aos 90 anos. E eu ainda hoje, eu acho que é o maior remorso que eu tenho em relação ao meu pai é sempre em relação ao cigarro, porque em algumas situações de desespero dele, que ele acendeu um cigarro, eu deveria ter pedido um cigarro e fumado junto com ele. E aí ele me diz, olhe, eu não acredito em nada. Eu vou morrer e nada mais vai acontecer. Eu vou voltar ao barro, ao pó, e fim, e terminou. Mas a memória é fundamental. Para nós, sertanejos, se a memória cessa, a vida cessa. Eu queria falar um pouquinho sobre Galileia. A gente disse, no próximo bloco a gente fala sobre o baile do Menino Deus, né? A gente vai falar sobre o baile também daqui a pouco. E eu vou falar de Dora. De Dora também. A gente tem ainda um bloco e meio, eu penso, né? Mas eu acho que o momento agora é para a gente trazer Galileia, né? Que foi um livro que você recebeu o prêmio da Prêmio Literário de São Paulo, né? Do Estado de São Paulo, isso em 2009. É isso. Isso em 2009, né? E aí você fala dos 3 primos que eles revisitam, né? Atravessam o sertão para fazer revisitar o avô, né? Isso. O avô. E aí Raimundo Caetano, né? Caetano, isso. O avô Raimundo Caetano. E aí eles são provocados exatamente por pela memória também, né? A memória, ela reconduz a gente aos lugares, né? Inclusive isso. Mas aí, na tua obra, você desenha um Nordeste ressignificado em termos de tecnologias, né? Já uma substituição do carro de boi pela moto e por aí vai. Né? Como é que se dá essa construção? Enfim, fala um pouco sobre Galileia, né? Esse livro que acaba te dando essa projeção tão importante na tua carreira. O Nordeste está em transformação, como o mundo está em transformação. Criou-se um estereótipo de Nordeste a partir do romance de Graciliano, a partir do romance de Jorge Amado, a partir do romance de Raquel de Queiroz. E as pessoas acham que quando nós estamos falando dessa geografia, nós estamos usando a mesma linguagem, os mesmos significantes e significados, está entendendo? Quando, na verdade, é um outro mundo, totalmente diverso. Aquilo não existe mais, morreu, se acabou. E em Galileia eu faço essa afirmação mesmo. Já morreu, já se acabou, e está fechada a questão. Então, os meus personagens são personagens complexamente urbanos, mas eu já estava complexamente urbano, porque eu sou urbano, em Faca.
Em Faca. Quando eu lancei um livro anterior à Faca, que era As Noites e os Dias, né? um livro de contos, exatamente, Alberto da Cunha Mello já tinha dito: os personagens estão dentro de um universo sertanejo, mas são todos psicologicamente urbanos, são todos personagens complexamente urbanos, neuróticos. Isso te distancia de uma pecha de literatura regionalista? Totalmente. O regionalismo, ele não existe mais como escola, nem no tempo existe. Está entendendo? Regionalismo é o que quem detém o poder econômico e o poder da mídia sempre inventa para classificar os mais pobres. Isso acontecia na Polônia em relação aos judeus, está entendendo? Isso acontecia nos Estados Unidos em relação aos escritores do Sul. William Faulkner sofreu isso a vida toda. Isaac Bashevis Singer sofria lá na Polônia porque escrevia em Yiddish e era um judeu, você está entendendo? Ele não era reconhecido pela intelectualidade polonesa, assim como também Bruno Schutz era desprezado por ser um judeu mesmo escrevendo em polonês. Mas voltando, então, vou citar de novo Bashevis Singer. Perguntava a Bashevis Singer: por que você só escreve sobre prostitutas judias, sobre ladrões judeus? Ele disse: mas veja, eu só conheço prostitutas judias e ladrões judeus. Eu não posso escrever sobre prostitutas espanholas e ladrões espanhóis porque eu não conheço. Então, o meu universo é esse, minha geografia é essa. Mas as minhas questões são questões do mundo. Eu tenho viajado do mundo e eu tenho encontrado a mesma complexidade dos meus personagens e outros personagens. Em Galileia, os personagens vêm da Noruega. Ismael vem da Noruega, onde ele entrou em 1000 confusões. Davi viveu 1000 relações complexas na França, em Nova York, e vem para essa viagem. E Adonias vem de um doutorado na Inglaterra e de uma temporada em Portugal. Então, são esses 3 caras que estão vindo de viagem, se encontram numa cidade, numa caminhoneta, entendeu? Ouvem Radiohead, um grupo inglês de rock, e saem pelo sertão. Isso não tem mais nada a ver com Graciliano. Agora, o entorno continua as mesmas questões, a mesma problemática. Em Juazeiro você vai andando e você cruza com os carros mais modernos que existem, importados, que há de mais complexo em termos de maquinaria de carro, e também com carroças puxadas a cavalo, carros de mão, motos. Isso continua existindo, com romeiros, porque a Juazeiro vão cerca de 2 milhões de romeiros por ano. Então a problemática continua existindo. Isso. Ronaldo, vamos deixar o baile do Menino Deus para o último bloco. E temos também você declamando um trecho de Galileia. Mas eu não vou soltar agora. Eu prefiro deixar esse trecho para encerrar o programa. Eu acho tão bacana aquilo que foi feito lá na lareira, né, que a gente revê aquilo ali lá no final. Mas não é o que eu estou caminhando... um que eu estou caminhando assim, meio perdido, sem saber pisar direito, tem uma caminhada e é bacana, né? Aí fala um pouco sobre Dora agora, né? Dora 2018, né? Bom, Dora Sem Véu é o meu romance de 2018, eu lancei em junho e agosto, pela mesma editora Alfaguara, da Companhia das Letras. E é um romance de uma personagem bastante complexa, que é Francisca, que é uma intelectual, uma professora de sociologia com mestrado e doutorado na França, na Sorbonne. E, mais uma vez, cenas se passam na Amazônia, cenas se passam na Universidade de Poitiers e na França, e assim vai. E, em suma, eu, na verdade, estou sempre falando do mundo e jogando toda a complexidade do mundo, todas as questões do mundo, do homem atual, nesse cenário, que é o cenário que eu conheço e que é o meu cenário de vida e de luta. E aí, o que é que faz você optar por um conto e não um romance? Quando é que você diz, não, esse aqui, ele tem que ser mais curto, ele tem que ser conto. Esse aqui tem fôlego para ser um romance. Eu consigo aqui puxar 200 páginas, 300 páginas. Você pensa isso antes ou
no meio do processo é que você conclui que a história ela se resolve com menos ou mais texto? Em Livro dos Homens, eu escrevo um conto chamado Milagre em Juazeiro. Eu dei a ler a um escritor chamado Fernando Monteiro, vocês conhecem, e Fernando, então, disse, poxa, você está estragando um excelente argumento de um romance. Isso tudo que você trata não cabe num conto, caberia num romance. E aí, anos depois, eu sigo a sugestão de Fernando Monteiro e escrevo Dora Sem Véu, um romance, que inicialmente o projeto era de 600 páginas, ele ficou com 200 páginas, eu acho, mas a ideia era 241 páginas, mas a intenção era de escrever 600 páginas. E eu acho que eu deveria ter mesmo escrito 600 páginas. Mas é porque a partir de um determinado instante começa a dar tanta preguiça, dói tanto você passar 1 ano, 2, 3, no caso de Galileia, 8 anos, carregando esses personagens nas costas, dormindo com eles, tendo sonhos, e eles se querendo ir ao mundo, assombrando, né? e eles em você, entendeu? No seu pescoço, feito diabinhos. Aí então você diz, não, vamos embora. E o editor dizendo, cadê? Não vai mandar o romance, não vai mandar o romance, vamos publicar. E aí você se livra e você diz, vai. Ok, a gente faz mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando com Ronaldo Corrêa de Brito. Voltando com o programa Opinião Pernambuco, numa entrevista com o escritor e dramaturgo Ronaldo Corrêa de Brito. Lembrando mais uma vez, o WhatsApp é o 819-8830-7098. 819-8830-7098. Bem, Ronaldo Corrêa de Brito, ele, juntamente com o Assis Lima, né, escreveu o Baile do Menino Deus. Na verdade, foi uma trilogia que teve o Baile, que teve Arlequim, teve Bandeira de São João. Isso. Mas aí o que está com maior permanência está sendo o Baile do Menino Deus por conta do espetáculo no Marco Zero, que acontece há 15 anos. E aí todo mundo acaba, de alguma forma, tendo acesso a essa produção, seja através da chamada que passa na televisão, seja indo para o Marco Zero assistir ao espetáculo, que se transformou numa ida obrigatória no período natalino. Então, Ronaldo, fala um pouquinho sobre a construção do Baile do Menino Deus e essa evolução, como é que ele consegue se transformar em algo tão poderoso e tão presente e indissociável hoje da vida do Recife no período do Natal. Então, o baile foi concebido de uma maneira muito singela, nada de grandes elucubrações. Nós, Assis Lima, Antônio Madureira e eu, queríamos fazer uma brincadeira de Natal para nossos filhos, porque achávamos que eles estavam saturados das falsificações oferecidas pelos shoppings. E aí, Assis e eu começamos a escrever e a fazer as letras, e Isoca começou a fazer a música, e em 1983 nós estreamos no Valdemar de Oliveira. E a partir daí o baile nunca mais parou. Tem uma frase diz, no final diz, o baile aqui não termina, o baile aqui principia. Pronto, ele principiou. São centenas de montagens todos os anos no Brasil todo. Eu acho que o baile talvez seja o espetáculo mais encenado do Brasil. A gente tem aqui uma sequência de fotos, é bacana que o pessoal comece a mostrar essas fotos para a gente, né? Pode continuar falando. Sim, então, o baile, ele se tornou isso, um espetáculo para multidões. É essa multidão que assiste o baile todo ano. Tudo no baile é muito grande. São mais de 700 mil livros. Se você somar todas as editoras que já editaram o baile, está entendendo? São milhares e milhares de pessoas que assistem lá no Marco Zero todo ano. É um espetáculo de graça para pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, num ambiente absolutamente tranquilo, ordeiro, um ambiente muito bom, de uma paz absoluta. Que é um auto de Natal que narra a trajetória de Maria e de José, mas trazendo para uma realidade bem
nordestina e bem contemporânea. Exatamente. Dois Mateus narram essa história. E a Maria é uma mulher do povo e o José, esse ano, era um sanfoneiro. Então, o baile, ele muda a cada ano, ele se reinventa, ele incorpora música, entre texto, sai texto, porque o autor é vivo e é também o dramaturgo e é também o encenador e fica inventando coisas e é muito inquieto, tem um juízo muito apertado e, consequentemente, está sempre inventando coisas. O cinegrafista está aqui nos filmando, ele trabalhou há 30 e tantos anos atrás, fazendo um especial do Baile do Menino Deus, quando ele estreou, que era da Praxis Dramática. Zé Mário Stragésilo, o atual... Lima, né, que foi o cinegrafista. Exatamente. Zé Mário é o atual presidente do núcleo... Diretor da TV. Então, o baile é isso, essa festa, uma festa vista por milhares e milhares de pessoas e que é indissociável do Recife, como eu sou indissociável do Recife. E aí está na força dele a música, que é a mesma música, só que com outras roupagens, outros arranjos, outros intérpretes. E mudam, entram músicas novas sempre, saem músicas. Isso, e um figurino também que vai se aperfeiçoando, uma iluminação que vai se aperfeiçoando, uma cenografia também que se aperfeiçoa, não é? E eu acho que a gente já pode aqui entrar um pouco nas perguntas do público. Temos aqui uma de Fernando Tavares, de Araçoiaba. Ele pergunta como você vê a leitura nos dias de hoje, depois da proliferação dos livros digitais. E queria que você falasse também um pouco sobre a venda de livros no cenário atual. Existe uma crise no mercado editorial, uma grande crise, não só no Brasil, no mundo todo, mas claro que aqui é muito maior, porque, imagine, nós temos uma população no Brasil de cerca de 210 mil pessoas. Dessas 210 mil pessoas, calcula-se que 210 milhões de pessoas, calcula que 50 milhões ou mais são evangélicos. Então, são pessoas cuja leitura, basicamente, é de textos bíblicos ou textos religiosos relacionados à Bíblia, certo? Então, já perdemos esse público leitor possível para romances, contos, novelas, você está compreendendo? Depois, você tem uma população enorme de analfabetos funcionais, pessoas que não leem. E temos a concorrência hoje das leituras eletrônicas, não é? Hoje, basicamente, as pessoas estão lendo o que é mandado via WhatsApp, via Facebook e, bom, elas estão muito olhando para telas. Mas, olhe, os livros não deixarão de existir nunca, seja em que formato for. Se o indivíduo está lendo um livro, seja no formato papel, que eu acho muito mais sensual, mais cheiroso, mais aconchegante, é bom abraçar um livro, botar junto do corpo, tá entendendo? Mas seja no computador, pode ser que alguém prefira um computador, tudo bem, está lendo. Queria só lembrar que na próxima segunda-feira a gente vai estar fazendo um programa sobre o futuro do livro. A gente já tem confirmadas as presenças do Diego, da Livraria Jaqueira, e do Lorival Holanda, que é escritor e editor da editora universitária. Bem, tem uma outra pergunta aqui, a pessoa fala, tenho um filho especial que tem a síndrome de Down, que participa da peça Baile do Menino Deus, na ONG Integrarte, onde ele frequenta. Sim. Ele ama essa peça. Meu nome é Marcos Pacheco e meu filho é Marcos Gabriel. Ótimo, que beleza, que bom. O baile é muito inclusivo. Não há espetáculo mais inclusivo. Trabalham nele cerca de 300 pessoas. É muito inclusivo o baile. Ronaldo, eu queria falar de um tema que é meio delicado, que é a questão de... Como é que o escritor ele lida com a questão do fim? Tá? A obra, às vezes, ela propõe uma finitude, mas é uma finitude alegórica, porque a partir da leitura, a partir do olhar de um leitor, ela pode continuar, né? Ela continua na imaginação dele. E o escritor, ele pode, de repente, ser tido como um imortal, quando ele vai para uma academia. E, independente de ir para a academia, a sua obra o imortaliza.
né? Então, queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Como você vence a morte, se é possível vencer a morte com a escrita. E eu selecionei um trecho do documentário onde, de certa forma, você faz uma abordagem sobre isso. Então, a gente revê o trecho e depois você complementa, ok? Ok, vamos ver então. Que bom. Escrever é uma maneira de esquecer. Eu me livro de todas as memórias que me obsedam, que me incomodam, de tudo o que eu sinto desejo e necessidade de criar no ato da escrita. Então, escrever é uma necessidade de se manter vivo, de sobreviver. Ao mesmo tempo, é uma forma de sobrepujar a morte. Então veja, a morte é muito presente na minha obra. Esse romance que eu recomendo, Dora Sem Véu, ele estava programado para ter mais um capítulo, mas eu tinha escrito o penúltimo capítulo, eu escrevi o penúltimo capítulo e tive um sonho terrível, um sonho de morte. E no dia, conversando com um amigo, ele havia lido esse capítulo, porque nós estávamos sempre trabalhando juntos, e ele disse, não, é porque na verdade o teu romance já terminou. Aí eu decidi, queria terminar naquele capítulo que era o penúltimo. E vai fazer o que com o último capítulo? Bom, eu posso começar um novo romance. Então, a escrita, ela, como Sherazade, que negociava com a morte, sempre partindo a história e deixando algo para terminar, e com isso ela se mantinha viva e viva e viva. Então a escrita é um fluxo de vida. Mesmo quando ela trata da morte, ela está barganhando para ter mais vida, mais vida. Eu não sonho, não pretendo, jamais coloquei entre os meus planos ser um acadêmico, de nenhuma academia, com todo o respeito por todos os acadêmicos e por todas as academias, mas é porque eu sou um indivíduo que mesmo para receber a ordem do Mérito Cultural como comendador, está entendendo? Eu relutei, o meu editor que disse, vá receber, é importante você receber. Então, eu acho que, na verdade, quando você escreve, você nem está pensando na permanência da obra. Isso que eu acabei de dizer, você está pensando que, enquanto você escreve, você se mantém vivo. Assim como o meu pai, enquanto foi capaz de dizer um poema, recitar o seu poema, de manter viva a sua memória, se manteve vivo, escrever é uma maneira de se perpetuar em você mesmo, de estar vivo. Ronaldo, assim, mesmo não estando ligados a academias, os escritores e escritoras, eles parecem-me que vivem um certo isolacionismo e isso acaba não promovendo a possibilidade de uma confraria e de uma possibilidade também de uma luta coletiva em prol da linguagem, literatura. Me parece que é um pouco até diferente do que acontece com a música, com o teatro. A gente vê os escritores mais isolados ou agrupados em academias que também, às vezes, são rígidas e que são isoladas. Tem essa academia aqui, a outra aqui, cada uma no seu mundo, né? Como se fossem vários guetos. E isso não atrapalha o fluxo ou o crescimento das produções, de um programa de maior distribuição, de maior chegada dessa obra junto ao público para o qual o escritor escreve? Veja, os escritores eles podem se encontrar. Há muitos grupos de escritores que se encontram para conversar, para se movimentar, mas eu acho que nós estamos nos movimentando na medida em que nós escrevemos. Eu escrevo diariamente para um blog, para uma página. Sim. Quem quiser pode acompanhar a minha página, fanpage Ronaldo Corrêa de Brito. Tá lá, todo dia eu estou postando coisas, textos, crônicas, poemas de outros escritores, trechos, ensaios. Então eu estou sempre falando, estou sempre postando coisas novas. O próprio ofício da escrita exige esse isolamento.
Está compreendendo? A convivência é ótima. Quando eu estou ensinando baile, é um período em que eu vivo uma alegria enorme, porque estou trabalhando com 300 pessoas. E eu gostaria sempre de estar ensinando e fazendo coisas no convívio de outras pessoas. Mas a escrita, uma das condições para ela é silêncio e isolamento. Não isolacionismo, porque o isolacionismo, ele é quase que uma fobia social. E eu não tenho fobia social, pelo contrário, eu adoro. Mas ou você escolhe viver sozinho, trabalhando 6, 8 horas todo dia ali, ou você não é um escritor. Ok. Eu prometi que a gente veria, no final do programa, um trecho de Galileia, não foi? Vamos ver lá, você aprova ou não sua caminhada depois? Certo. Como é austero o mobiliário sertanejo. Não existem curvas nos móveis, apenas ângulos retos. Tudo é feito com madeira, tiras de sola e couro cru. Nenhum estofado ou almofada que nos acaricie. Somente as redes envolvem e aconchegam. As casas e seus objetos provocam aspereza e tensão. O poder masculino dita as normas do desconforto. Ninguém relaxa nem se entrega à preguiça. Sentamos empalados em cadeiras eretas. Por que as mulheres permitiram essa tirania? Sinto falta de cores alegres, curvas e sinuosidades femininas. Nossas mães e avós sujeitaram-se aos caprichos desses monges que transformaram os aposentos em claustros, os quartos em celas, as casas em mosteiros. Investigo bichas do feminino camufladas em jarros de flores, louças de barro pintadas à mão, carramanchões de buganvília. Então, estamos no fim do programa. Caminhou bem? Pois então, que bom aquele fogo, não é isso? E Galileia é um romance, eu diria que deu muito trabalho, mas eu acho que o resultado foi bom. Valdir, muito obrigado, viu? Você entrevista muito bem. Eu gostei muito de estar aqui com você, me senti muito bem mesmo. Tá, nós agradecemos também. Obrigado ao programa, aos cinegrafistas. Muito obrigado, viu? Tá. Muito obrigado. Nós agradecemos muito a sua participação, Ronaldo. Agradecemos a sua participação também, mandando pergunta ou acompanhando a gente aí da sua casa e refletindo sobre esses pontos todos que foram colocados aqui pelo Ronaldo. Então, o programa fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo.